Osasco. Disponibilizamos estúdio com acústica e iluminação necessárias para o seu programa. Durante a gravação, utilizamos a TriCaster, que é uma mesa de corte de última geração com 4 canais digitais, dando mais agilidade para o seu programa sair pronto para veiculação. A emissora comunitária da maior cidade do Brasil conta com uma equipe de profissionais de produção, captação de imagens externas e edição. E temos também o departamento de finalização, onde é feita toda a parte gráfica, como, por exemplo, o desenvolvimento de logotipos e vinhetas em 2 e 3D. Agende sua visita pelo telefone 0 Operadora 11 3868 2802. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV Aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV Aberta, transmitindo pelo facebook.com.br, facebook.com/programa Gente que Fala, nossa fanpage. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, psiquiatra doutora Sônia Mota. Prazer tê-la aqui, doutora Sônia. Eu agradeço o convite mais uma vez. O que é a senhora é da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Isso. Mais ainda, Associação Brasileira dos Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Isso, a Abrata. Tudo isso para dizer que é a Abrata? É, tudo isso para dizer que é a Abrata. Uma nossa ONG que transmite todos os conhecimentos atuais para familiares e portadores de transtorno de humor. Também conosco o cardiologista Dr. Neif Mussi. Prazer tê-lo aqui, Dr. Neif. Prazer, é uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir alguns assuntos bastante interessantes nesse início de tarde. O que é a Escola de Aperfeiçoamento Médico? É uma escola que eu criei para aperfeiçoamento da área em saúde, onde a gente criou várias técnicas pedagógicas de treinamento e esclarecimento e fortalecimento e aperfeiçoamento na área de saúde. O senhor é autor do livro Casco Vazio de Ser Humano, é correto? Exatamente. O subtítulo está mais certo ainda, Crônica sobre a Morte? Exato. A gente Não vou ler. Escrevemos sobre a morte, porque é preciso a gente entender a mesma, né? A morte, ela é a irmã gêmea da vida. Sim. Então eu costumo dizer que nós nascemos como se fosse uma moeda, duas irmãs gêmeas, a morte e a vida, junto com a gente. A morte se despede da irmã gêmea, a vida, e vai embora. Espera lá na frente a sua irmã chegar, que é a vida. E a gente vai vivendo, e um dia a gente vai se encontrar com a nossa irmã gêmea. O que é a cadeira direita do defunto? Essa foi uma imagem que eu criei na visualização assim de muitos enterros, né, que a gente vê, de muitos velórios, e que há sempre uma cadeira à direita do defunto, não é? E essa cadeira, usualmente, eu já percebi, é ocupada por uma mulher. É interessante. Então, quando o defunto é homem? Não, um homem ou mulher e tal.
qualquer um deles, a preferência de ocupação dessa cadeira que fica ali à frente é uma Se você quiser saber detalhes, procure o Casco Vazio. Onéas, por favor, o livro que nós temos aqui, não é? Casco Vazio do Ser Humano, Crônica sobre a Morte. Então, depois o senhor vai explicar direitinho como se encontra este livro aqui, Casco Vazio de Ser Humano. E tem prefácio de Afonso Romano de Santana. Também conosco, psicóloga a doutora Denise Miranda de Figueiredo. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer, um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde conversando sobre alguns assuntos. O que é o Instituto do Casal? O Instituto do Casal nasceu com a ideia de psicólogos, terapeutas de casal e família ajudarem e focarem nas questões relacionadas à conjugalidade. Então, desde como é que o casal pode se reconectar quando não está bem, se estão com dificuldades afetivas, tanto na área da sexualidade, quanto na área da educação dos filhos, enfim, todos os temas relacionados à conjugalidade. Também conosco o empresário Agostino Tacoli. Prazer tê-lo aqui, Tacoli. Muito bom dia a todos que estão aqui. Nós estamos trazendo alguma mensagem de novidades. Estamos há 10 anos no mercado de consultórios compartilhados e essa palavra já faz alguns anos que passou a ser usada em várias atividades, passa por bicicleta, passa por automóveis e nós já estamos voltados para a área da saúde, que é uma área tão importante. Vemos que o governo deixou há muitos anos de atender a parte de saúde e nós enveredamos por esse caminho, possibilitando diversos médicos que não teriam seu próprio consultório, passaram a ter essa oportunidade de atender seus pacientes. É a Medflex Consultórios, isso? Exatamente. Estamos em 4 locais aqui em São Paulo e estamos pouco a pouco nos expandindo, talvez em futuro em outras cidades do Brasil. Doutora Sônia Mota Palma, doutor Neif Mus, doutora Denise Miranda de Figueiredo, senhor Agostino Tacoli. Sem dúvida alguma, a cidade ainda está, né, alarmada com o que aconteceu bem no centro. Ali bem no centro, um prédio que durante anos e anos abrigou a Polícia Federal e que ruiu, né? Simplesmente veio ao chão, apenas uma vítima confirmada, mas aí a suspeita de tudo mais. Ali era um prédio abrigado, né, onde se abrigavam pessoas que a gente não tem muita consciência, não tem muita informação sobre as pessoas que ali estão. Por favor, doutora Sônia, eu me dirijo à doutora Sônia, mas não excluo os demais, por favor. Na verdade, nós temos várias questões. O que me chama a atenção nesse caso é a alta vulnerabilidade, né, das pessoas que estavam morando naquelas condições que foram descritas, né, sem água, sem elevador, sem o fosso do elevador com lixo, né, sem nenhuma condição. E nós sabemos que os transtornos psiquiátricos, principalmente a esquizofrenia e o uso e abuso de substâncias, a dependência química, né, o uso e abuso de substâncias químicas, muitas vezes levam essas pessoas a uma situação de muita vulnerabilidade, não estarem empregados, e pobreza e muitas vezes um grande número de moradores de rua. Nós temos isso, os censos, a gente já sabe disso, que o transtorno mental é um fator importante de risco para a vulnerabilidade social. Então, lógico que a gente não tem dados dessas pessoas, né, mas um pouco até o que a gente viu na TV são pessoas que possivelmente têm transtornos mentais, que deveriam ter assistidos, como o senhor falou, né, doutor? Que nós não temos muitas... a saúde mental e a saúde em geral são bastante descuidadas para os nossos governantes, né? Então, eu acho que teria que ser visto melhor essas populações de risco para evitar tragédias como esta, né? Eu acho é uma tristeza, né, o que aconteceu. Acho que está todo mundo atônito, né, assim, todo mundo perplexo e muito entristecido, né, com esse acontecimento. E eu fico pensando quanto essas pessoas elas são invisíveis para nós e elas só aparecem em situações como uma grande catástrofe como essa. Então, realmente, como isso nos faz pensar que a nossa postura e o nosso envolvimento social realmente tem que ser
diferente. Não é? Na verdade, nós temos vários prédios nessa situação, claro. inúmeros prédios em São Paulo nessa situação, e eu até acho que demorou para ter uma tragédia dessa. Se vocês olharem para o nosso centro, está muito abandonado, né? Eu vejo com tristeza o centro de São Paulo, que teve toda uma época aí de revitalização, vamos revitalizar, e no final poucas coisas aconteceram, né? Eu acho que isso pede até um grupo de trabalho Sim. que possa justamente se dedicar a esses 40 prédios que estão em momentos de risco, porque isso são pessoas que estão completamente indefesas. Eu estava de plantão ontem na unidade cardiointensiva do Hospital Federal do Andaraí, onde a gente trata de pacientes infartados ou com graves situações cardíacas agudas, e todos ficamos perplexos, né, no Rio de Janeiro, visualizando aquilo ali, e nós entramos numa discussão sobre os problemas cardíacos, os problemas de saúde que essas pessoas que ali estiveram poderão desenvolver a partir deste momento. Mas antes de tudo, havia uma pessoa que estava gravando e ela entrou em pleno desespero, um desespero terrível ali, e todas as pessoas próximas, o corpo de bombeiros, aquele bombeiro que não conseguiu salvar aquela pessoa que estava quase a ponto de ser salva, não é? E hoje nós temos uma doença, além do infarto, das crises hipertensivas, das arritmias cardíacas, a síndrome do coração partido, que é uma síndrome, né, que acontece, que é chamada síndrome de Takotsubo, que é uma doença aguda que aparece em momentos de muito estresse, de uma liberação de muita adrenalina, muito cortisol, como aconteceu naquilo ali. Então, propriamente, é possível que apareçam várias dessas doenças naquele grupo. Eu creio que além de um apoio social, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, porque além do apoio social que aquelas pessoas precisam nesse momento, eles também vão ter que ter um apoio de saúde fantástico, e psicológico, e da mente, porque o sofrimento deles foi um sofrimento fantástico, fora o Brasil inteiro. Nós não podemos pensar aqui numa coisa focalizada neles, nos indivíduos que foram o alvo, o centro, mas todo o Brasil sofreu com aquelas pessoas ali, com o evento em si. Desculpa, na psicologia lembrou uma coisa interessante, que você falou do síndrome do coração partido. Na psiquiatria nós temos transtorno de estresse pós-traumático, né? E hoje, vendo as fotos, o pessoal dormiu na rua, né? Muitas crianças, e eu fico pensando no impacto. Eu sou psiquiatra da infância, qual o impacto, né, para o nível mesmo de cortisol, do estresse nessas crianças, o que isso vai acarretar algum tempo para frente, né? Outras doenças psiquiátricas podem ser decorrentes dessa situação que elas vivenciaram tão precocemente, né? Na psicologia, nós temos grupos que são especialistas nessas situações, né, em situações de emergência, e que são treinados para intervir. Então, até fiquei sabendo de algumas colegas que fazem parte de alguns desses grupos e que se mobilizaram e que foram para aquele local, e aí eles fazem um trabalho específico de emergência para acolher a dor daquelas pessoas naquele momento. Doutor Neif, o senhor é cardiologista, geriatra, eu sou só jornalista, mas a vivência mostra que dependendo do jogo que nós tivemos no final de semana, isso já será, segunda-feira já ninguém se lembrará mais. E as pessoas que sofreram, né, lá, que estão lá, ou estavam lá, essas também não vai ter nada de assistência, o governo já as esqueceu na sexta-feira. Aí sábado tem jogo, não sei se o Corinthians joga, se o Flamengo joga, se o Cruzeiro joga, o Internacional joga. Então tudo isso é superado e segunda-feira começamos nova vida e esse trauma todo, esse estresse acabou. Parece que acaba sim, né? Hoje Tenta responder, por nós favor. estamos, nós temos hoje uma tendência no Brasil de cada vez maior o individualismo, o egoísmo. Então as pessoas esquecem rapidamente os problemas que ocorreram com o próximo, mas o próximo não vai esquecer o problema que ocorreu consigo mesmo. E muitos dos que estavam ali próximos, ali perto, e que viram e que sofreram aquele estresse, aquela tensão toda ali, poderão em um momento, agora mesmo,
agudo, o estresse agudo, por exemplo, desenvolver essa síndrome que eu acabei de falar. Que nós que trabalhamos na porta, né, no pronto-socorro, na emergência, nós que recebemos esse tipo de paciente, é como se fosse um infarto agudo do miocárdio. Então a pessoa chega com a dor no peito, sudorese, náuseas, vômitos, tudo parece um infarto agudo do miocárdio. Mas as artérias coronárias não estão entupidas. Na realidade, foi um excesso de adrenalina, um excesso de cortisol, de noradrenalina desencadeada naquele estresse e que faz com que o coração, uma parte dele faça uma dilatação. E aí há uma dilatação aguda que o indivíduo pode ter sérias complicações e que, se tratado adequadamente, felizmente pode haver o retorno, aliás, uma boa parte até recupera-se. Chama-se síndrome do coração partido. Mas acho que o que a Denise falou é importante, a questão da invisibilidade. Essas pessoas são invisíveis, né? Na verdade, elas até causam, para muitas pessoas, certo constrangimento, né? Na rua, esses moradores de rua que têm aumentado tanto. Então, eu acho que cabe a nós, eu acho que esse programa é importante para que não se caia na invisibilidade, né? Discutir Denise, isso é importante. A Denise é psicóloga, mas aí o que já se comenta, né? E ainda bem que aconteceu na véspera do feriado, na madrugada, não tinha ninguém, porque ali é um dos pontos de maior convergência, né, de todo o paulistano. Né? Ali é um negócio, durante o dia, aquilo fervilha. Né? Então, é verdade. Já o menos pior aconteceu. Essa fala já mostra, né, como a gente tem lidado com a vida humana, não é? Todas as vidas humanas são importantes, né? É claro que a gente entende que seria um evento de uma proporção muito maior, né? Mas é um jeito também de tirar o valor do que aconteceu. Não, todas as vidas humanas que estão envolvidas, seja do bombeiro, seja da mãe, seja do rapaz que está em alta vulnerabilidade, que morava lá, né? Todas são importantes. Então, o que é que a gente pode fazer para não acontecer novos eventos como esses? E até mostrar as pessoas que estão envolvidas para diminuir a dor dessas pessoas que estão lá. Porque a gente também tem uma tendência a não mostrar, né, depois, os envolvidos. Porque tem muita gente que segunda-feira terminou, né, que trabalha e que vai continuar trabalhando com essas pessoas. E a gente tem a tendência... Tem algo a acrescentar, Taco? Não, é o que eu volto a insistir, que deveria ter um grupo de trabalho que deveria se preocupar justamente com essas pessoas menos favorecidas. Quando se faz quando levanta-se um problema numa empresa, a primeira solução que existe é constituir o que eu falei, um grupo de trabalho destinado a ver quais são as origens, como solucionar o problema e aí apontar as soluções. O governo realmente, seja estadual, municipal, não tem essa preocupação. E daí, por isso que ficam os assuntos esquecidos, e eu acho que o prazo aí deveria ser infinito, porque realmente isso é uma coisa que deveria se perenizar. Então, eu acho que é importante poder se montar esse tipo de situação, porque não estamos imunes. Amanhã, no meio da cidade de São Paulo, grande tráfego, voltar a acontecer. Doutora Sônia Mota Palma, a senhora é médica psiquiátrica, trabalha com crianças, trabalha com adolescentes. O início dessa notícia é assustadora. Taxas de suicídio de crianças e adolescentes no Brasil aumentou nas últimas décadas. Não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos já é a segunda causa de mortes violentas, o suicídio na adolescência. Então, no Brasil, as maiores taxas são dos idosos, da população idosa, mas essa vem se mantendo estável ao longo do tempo. Já as taxas de suicídio em adolescentes vem crescendo nos últimos anos e já se torna uma preocupação muito importante, conforme foi noticiado recentemente vários casos, né, de suicídio de adolescentes do ensino médio em São Paulo. Né? Por que diz que colégios particulares se mobilizam? Isso não é um problema só de colégio particular. Não é. Eu acho que por conta do que que foi mais noticiado foram das escolas particulares. As escolas particulares no Brasil têm uma diferença das públicas, elas investem muito, principalmente no ensino médio, já no vestibular, né? Na verdade, elas cobram muito desses adolescentes uma performance boa,
né, para o vestibular, e isso vem aumentando, isso tem sido considerado um fator de risco para essa população adolescente, né? Essa questão da pressão familiar, pressão da escola, a pressão do próprio vestibular, né, que vem acontecendo, a necessidade de muitas vezes mesmo de alunos de escola particular entrar em escola pública, né, faculdade de medicina, de direito, tudo isso vem aumentando muito a vulnerabilidade dessa faixa etária, lembrando que eles já são imaturos, né, é próprio do adolescente deles serem imaturos, serem impulsivos, eles terem que lidar com as suas mudanças pessoais, hormonais, físicas, de comportamento, e além disso se agregam outras questões de pressão. E aí a combinação de tudo isso aumenta o risco de suicídio. A gente já abordou aqui algumas vezes sobre mensagens incentivando, né, que chegaria até o suicídio. Isso ainda existe? As mensagens, tipo as baleias e não sei o que da vida. Agora teve um outro que já foi retirado também, né? A gente nem fala para não estimular, mas eu acho que essa questão dos aplicativos, na verdade, faz parte dessa questão atual, né? Os nossos adolescentes, aliás, não é só os adolescentes, até crianças muito pequenas, 2, 3 anos, já estão com o celular na mão. Né, já tem o dedinho mudando, né, as telas do celular. Então, com isso, eles abrem uma porta para a questão da internet, para os aplicativos, facilitam. Né? O adolescente tem uma característica muito importante, que eles são muito grupais. Então, se um adolescente fala que entrou nesse aplicativo, toda a classe vai entrar naquele aplicativo. Quem quer ficar de fora dessa onda do momento? Né? E alguns são mais suscetíveis aos efeitos negativos de algumas mídias. Não estou dizendo só de aplicativo. Hoje tem site que se ensina a se cortar, a se suicidar. Tem site para tudo. Né? E os adolescentes vão entrando nessa. Uns são mais vulneráveis do que o outro, ligado à impulsividade, à imaturidade. Muitas vezes, há muitas questões familiares. Hoje as famílias têm uma conformidade muito diferente da nossa época, né? E os pais não têm tempo, os pais estão ocupados, os pais também estão no celular o tempo inteiro, estão nos aplicativos o tempo inteiro. E acho que isso tudo forma, vamos dizer, o caldo para aumentar as taxas de suicídio. Talvez a falta de objetivos também que o adolescente tem encontrado e tem visto a própria casa, onde ele já sofre uma pressão de ser alguém. Sim. E isso tem forçado muitos nossos adolescentes para isso, e passa a existir uma vida virtual. Sim. E cada um se fecha dentro do seu mundo. Agora eu pergunto, existem estatísticas que provam idades por idade? Qual seria a idade mais afetada? A idade mais afetada é a adolescência. A partir dos 15 anos, é a faixa... Aliás, para todos os transtornos mentais, o início da adolescência é onde tem uma prevalência disso. Agora, tem aumentado, como eu sou psiquiatra infantil, aumentado pensamentos suicidas, porque assim, nós estamos falando de suicídios que se realizaram. Mas fora isso, nós temos os pensamentos suicidas, nós temos os planejamentos, e isso é incontável, nós não temos uma estatística sobre isso. Então, crianças muito menores, eu recebo 8, 9, 10 anos, com pensamento suicida, não com planejamento, mas já com pensamento suicida. E pensando nessa linha da tua pergunta, eu fico pensando que, na verdade, as notificações não chegam todas. Então, escolas particulares acabam tendo mais acesso e trazem essas notificações. Isso não quer dizer que alunos de escolas da periferia não se matem. E interessante a gente pensar também que existe, claro que uma epidemia a gente tem acompanhado, né, um movimento de jovens que se suicidam, mas que os sentidos para o suicídio podem ser diferentes, de acordo com a classe social, de acordo com a família a qual ele pertence, ao grupo ao qual ele pertence. Então, a gente também não pode olhar todos, colocar todos no mesmo lugar, não é? Os sentidos para o suicídio são diferentes, mesmo sendo o mesmo fim. E a mudança comportamental também das pessoas, das famílias,
dos próprios usuários hoje, por exemplo, da internet, com o seu isolamento. Hoje as pessoas têm grandes grupos, um grupo de amigos extraordinário dentro da internet, mas pouquíssimos amigos físicos. Elas se relacionam pouco, ficam isolados em casa e, nesse momento, elas perdem aquele afeto, aquela proximidade, o tocar no próximo, ouvir o outro, palavra, ler no WhatsApp. Então, eu me lembro bem de um grupo de estudos que teve no Rio de Janeiro com os pediatras da década de 50, que eram pediatras e que cuidavam de crianças e adolescentes, e eles eram médicos assim excelentes, que não tinham muita tecnologia para fazer diagnósticos. E aí foram perguntar para eles sobre algumas doenças que acontecem agora no mundo atual. E eles, médicos fabulosos, diziam, no nosso tempo isso não existia não. Por exemplo, próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outras, né, as taxas de suicídio que aumentavam demais. E outras, depressão. Eles trabalhavam com pouca esse tipo de doença. Não era o foco deles, o foco era outro. Tinha muito menos. Mas o que se fazia naquela época? As pessoas brincavam na rua, as pessoas iam para escolas públicas, elas se relacionavam muito mais. Os grupos de amigos eram grupos de amigos reais, grupos de amigos que se jogava futebol na rua, jogava-se peteca, brincava-se, iam às festas, iam aos bailes de carnaval. Hoje é cada criança no seu quarto, cada criança com o seu celular, e mesmo quando eles vão se encontrar em uma festa, cada um está isolado dentro de um conjunto. Aí que eu gostaria de lembrar um assunto que virtualmente, o meu hábito de ser engenheiro, eu gosto de fazer os meus cálculos, e eu imagino quantos abraços virtuais nós mandamos diariamente e quantos abraços físicos diariamente nós recebemos. 1, 2, 3, poucos, no máximo. Poucos. Né? Então, pena. O senhor é geriatra, então deixa eu aproveitar o senhor aqui, já que vacina, né? Quando se fala em vacina, a doutora Sônia, como psicóloga de crianças, né, de jovens, adolescentes, é outra faixa etária. Vamos passar para uma faixa etária. Mas aqui também tem vacinação na minha faixa etária. Eu tenho que me preocupar com a minha carteira de vacinação também? Sim, claro que sim. Há mediu o que o senhor mediu? Na realidade, nós vimos o seu ritmo cardíaco, né? Através de um aplicativo. Hoje a gente... Não precisa mostrar. Nós temos um aplicativo, a gente olha... O bloqueador que eu uso, o senhor não receita. Mas esse é um aplicativo que a gente pode fazer o eletrocardiograma das pessoas na rua. Sim. E está no celular, né? A gente faz isso no celular sem problema. Mas quanto à vacinação, é o seguinte, na realidade, a vacina, nós temos as carteiras de vacinações em todas as faixas etárias, desde a infância, né, que é uma coisa muito fundamental e já arraigado na população brasileira, mas também do adulto e também do idoso. Especificamente no idoso, que você expõe aí, a gente tem uma carteira de vacinação muito específica e, dentre elas, a principal é que às vezes o idoso fica com problemas para poder exatamente tê-la, que é exatamente a vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe é fundamental. Está começando agora. Começou agora dia 23 de abril e ela vai até dia 1º de junho e haverá o dia D, que vai ser no dia 12 de maio, vai ser um sábado. Ou seja, para que o maior número de pessoas vacine-se contra a gripe. Posso antecipar o senhor? Sim. Se faltar a vacina, vai ser um negócio assim, como aconteceu com a da febre amarela. Porque depois que se normalizou a vacinação contra a febre amarela, ninguém procurou mais. Então, se faltar a vacina contra a gripe, todo mundo quer ser vacinado. Exatamente. Esse é um problema, porque no Brasil a rede pública adquiriu 60 milhões de vacinas. Nós somos uma população de 214 milhões de brasileiros. Então, eles não sabem fazer as contas, precisava... O engenheiro é bom. 30%. Vamos lá. Ele já fez o cálculo. Comprou só 30% da vacina. 60 milhões. Não é muito pouco. São 60 milhões de vacinas disponibilizadas pela rede pública. E então vai se pegar os grupos de alvos. Então, os grupos que têm maior risco de complicações após uma gripe.
Se houver tempo, a gente faz uma diferenciação, porque todo mundo acha que é a mesma coisa, mas existe uma diferença entre resfriado, gripe, coriza. Nós queremos vacinar contra a gripe, porque a gripe é uma invasão viral no nosso organismo, que acomete o nosso organismo mais como um todo, acomete todo o nosso pulmão, e nós temos o risco daquilo evoluir para a pneumonia. Então, em grupos mais susceptíveis, como por exemplo os idosos acima de 60 anos, esse grupo é um grupo com maior risco de complicações. É um grupo que deve ser vacinado. Isso já está arraigado também nos brasileiros, que fala que a vacina da gripe é vacina do velho. Mas não é. A vacina é principalmente para o velho. Os médicos brasileiros hoje estão todos trabalhando intensivamente para que as crianças de 6 meses a 5 anos vacinem-se, porque também é um grupo de risco de complicações sérias e se tiver a gripe, evoluindo para a pneumonia. Outro grupo também que vai ser alvo são as gestantes. As gestantes devem se vacinar, porque ela vai proteger o seu bebê pelo menos até 6 meses de idade. E não tem nenhuma contraindicação? Não há nenhuma contraindicação para a gestante. Fala-se a respeito da pessoa ser alérgica ao ovo, não é? Porque a vacina é feita ali no ovo. Mas em toda a minha vida clínica, em toda a minha vida de 34 anos de atendimento, eu não me lembro de ter visto alguém alérgico ao ovo. Mas, até doutor porque... Ney, nós estamos falando de vacinação, mas não está na faixa etária de todos aqui, mas quando aqueles com mais experiência na vida se encontram, quem tiver mais doença ganha, né? Quem tiver mais doença teve problemas maiores de saúde e tal, então vacinação contra a gripe é até descartado, porque não, eu fiz aquilo, eu tive aquilo, eu fiz a cirurgia, eu fiz aquela outra. É uma disputa fantástica a partir de uma certa idade. É verdade. É por isso que nós não podemos deixar essa vacina em segundo plano, porque muitas vezes as pessoas dizem mesmo, mas vacinar contra a vacina da gripe, e além do mais, eu tive uma vizinha que vacinou contra a gripe e pegou a gripe. Isso não é uma verdade. A vacina da gripe, ela é incapaz, ela não vai levar a gripe, simplesmente porque ela é feita com um vírus morto, inativo. Então, ela não tem capacidade de gerar uma gripe. Então, ela é uma vacina segura, é uma vacina que é feita no Brasil, até o Instituto aqui de São Paulo, o Instituto Butantan, e com a supervisão da Organização Mundial de Saúde, é uma vacina segura. Eu digo para todos que estão nos vendo, nos ouvindo e interagindo com o programa, que não deixe de fazer a sua vacinação. É importantíssima, a mortalidade diminui, as complicações no mês de junho e julho, principalmente a pneumonia e as internações, são diminuídas enormemente, então nós não podemos deixar de vacinar. A vacina é feita em abril, porque o organismo vai responder com anticorpos dentro de 2 a 3 semanas após a vacinação. E na hora que começar o período mais frio do ano, que é onde começa a ter a gripe e, consequentemente, as pneumonias após a gripe, é que a vacina vai ter o seu efeito, a sua ação terapêutica mais eficaz. Doutora Denise Miranda de Figueiredo, a senhora é psicóloga. Psicóloga. Fundadora do Instituto do Casal. Isso mesmo. Então a senhora trabalha com casais. Isso. Quanto de verdade o homem conta? Você sabe estamos que em maioria aqui, então eu posso afirmar com tranquilidade. Você sabe que eu ia dizer isso em relação à vacina, que é importante ele estar trazendo esse assunto para desmistificar, Sim. não é? Quebrar alguns mitos em relação a isso. E na conjugalidade, né? Na relação homem e mulher, a gente lida com isso o tempo todo, não é? Com alguns mitos. Você sabe que lá no Instituto a gente tem percebido um movimento diferente. Quem tem ligado lá no Instituto para marcar a terapia de casal são os homens. Tem alguma coisa errada. Olha que interessante, não é?
Os homens estão... A Sônia se assusta com as minhas colocações. Os homens estão preocupados com seus relacionamentos. É um movimento muito novo. E eu sempre digo, porque né, que o homem sempre foi ao médico desde que a mulher o leve. Pois é, exatamente. Não é? Então isso a gente... também é um Estou ponto falando alguma Mas novidade mas aqui. terapia de casal, eles marcam, só vai a mulher. E normalmente... Não, mas eles têm ido e têm se preocupado. Então a gente tem percebido no Instituto um movimento novo, até algo que tem levantado aí algumas questões, né, em relação a isso. Mas assim, olha, que interessante, né, tem um movimento diferente. Muitos homens, sim, têm ligado e estão preocupados com seus matrimônios, com seus casamentos, né? Mas é claro que quando a gente fala em casamento, a gente também lida com muitos mitos. O mito do amor romântico, o mito de que casei e vou ser feliz para sempre. As pessoas ainda casam com essa ideia, sem parar para pensar, e nós no Instituto dizemos muito isso, que casamento é mais malhação do que inspiração. Precisa trabalhar para que o casamento dê certo. Não é? E mas é talvez esse nosso... isso não tenha sido uma consequência que os casais estão sentindo, que os filhos são maiores afetados, e aí nesse momento o homem, o marido, passa a tomar a frente para que também tenham em conjunto uma melhor educação do próprio filho. Talvez essa terapia de casal tenha como objetivo final, em alguns momentos, o seu próprio filho, porque é o mais afetado. Né? O que a gente percebe é que são motivos diferentes que trazem esses casais. Né? Alguns vêm com essa ideia de ter uma linguagem melhor em relação à educação de seus filhos. Outros vêm até para pedir ajuda para se separarem. Né? Outros casais vêm porque tem uma relação... Para separar precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Ainda mais quando tem filhos envolvidos. Não é? Precisa de ajuda para Precisa. separar? Precisa de ajuda, porque quando tem filhos envolvidos, né, é muito difícil. Como é que vai ser essa transição? Sim. Como é que a gente vai se relacionar agora como pai e mãe dessa criança, mas que não moram mais na mesma casa? A guarda compartilhada. A guarda compartilhada, enfim, tem tantas questões. Como é que a gente vai lidar com as questões financeiras? Como é que a gente vai lidar com as regras da casa, já que serão duas casas diferentes? Então, são várias questões e que o Instituto do Casal contribui. Mas também é um dado importante. A maior parte dos casais que atendemos lá continuam juntos. Né? Eles não se separam. Mesmo alguns casais que venham para se separar, com algumas sessões, com alguns encontros, a gente percebe que existe aí uma mudança em relação a isso. Que o fator de ir procurar já mostra um interesse numa mudança, né? Seja para qual lado, seja separação ou não, e muitas vezes revém a posição, né? E eu digo muito, sabe, que eu tenho assim muita admiração pelos casais que conseguem chegar, porque eles são corajosos, né? Estão vindo buscar ajuda e estão acreditando que esse matrimônio pode ser diferente, de alguma maneira. E estão dispostos a algumas mudanças. Mas isso não significa abrir uma negociação? É o marido com a esposa negociando o seu futuro. Perfeito. Então, um com o outro estão propensos a negociar como quem está comprando e vendendo qualquer produto. Perfeito. Mas, doutora Denise, o homem fala? Fala. Você acredita que os homens estão falando? Eu não. E às vezes, se a mulher não deixa, a gente também, como mediadora ali, né? Diz, olha, eu quero escutar o teu marido, eu quero escutar ele também, né? Então, por isso que às vezes é importante, é um novo lugar, é um novo contexto e tem uma mediação. O terapeuta de casal, ele é um mediador para negociações de conflito, negociações do futuro, de projetos de futuro, né? Negociações de ritmo, porque às vezes é um casal que tem ritmos muito diferentes, ritmos no seu dia a dia, ritmos sexuais diferentes. Então, tudo isso são questões que a gente fala na terapia de casal. Quanto ao casamento, eu vou fazer uma revelação aqui, talvez seja uma revelação bombástica. Oba! Opa! Vai precisar no... Não, pelo contrário. Está querendo reservar um horário lá, eu acho. Vamos fortalecer o casamento. O homem inteligente casa-se. Por quê? Do ponto de vista de saúde, se você considerar dois grupos de homens, estou falando do ponto de vista masculino,
os homens casados e os homens solteiros, ou separados, ou mal casados, que são pior ainda, o grupo casado vive, em média, 7 anos mais. É verdade. O divórcio é um fator de risco. Já conversei isso. São 7 anos mais de vida. E o Doutor homem Ney. casado, ele pode também enriquecer com mais facilidade do que o homem solteiro. Outras pesquisas que E, mostram. além do Peraí, mais- doutor, então, peraí, então vamos fazer uma conversar de coisa. novo. Se nós casarmos 4 vezes, ganha 28 anos? Doutor Neif, o senhor é geriatra, pergunta para o geriatra. Quando os homens o procuram? Tem um limite de idade? Porque procurar um geriatra, né, é a confirmação de que eu envelheci. Exato. Mas eu não admito que eu envelheci. O geriatra, ele é quase que um ginecologista. Há momentos que eu abro a porta do meu consultório e digo o seguinte: pessoal, eu sou cardiologista e geriatra, não sou ginecologista. Eu vou trazer uma mesa ginecológica para cá, porque que essa mulherada que aí está me aguardando na sala de espera. Quando as mulheres, a maior parte é mulher, e quando os homens lá vão com as mulheres a tiracolo. Elas o levam. Realmente há uma... É por isso que eu perguntei para a doutora Denise se os homens vão e falam. No caso, o senhor está confirmando a minha teoria. Os homens não vão e quando vão não falam. Exato. E ou esquecem. Então, as mulheres, eu memória costumo é dizer, terrível. exato, as mulheres, elas levam e dizem, eles perguntam para ela: meu bem, responde o doutor Neif, quais são os remédios mesmo que eu estou usando? Ah, meu bem, você está usando tal e tal e tal remédio, tal hora, assim, assim. Mas você sabe que a mulher já não é mais a mesma. Então as mulheres também estão exigindo dos seus maridos posturas diferentes. Então também eles se sentem cobrados nesse sentido, não é? Muitas mulheres dizem: não, eu não quero mais, eu não preciso mais de um marido deste jeito, né? Eu quero um marido companheiro, eu quero um marido parceiro, eu quero um marido que esteja do meu lado. Então acho que nesse sentido tem acontecido um movimento diferente. Doutor Neif, eu preciso acrescentar um detalhe. Alguma vez um homem, né, já experiente, procurou o geriatra e o senhor disse: olha, vamos fazer uma coisa, vamos remarcar a sua consulta, traga a sua esposa? Oh, isso aí é uma pergunta espetacular, porque realmente acontece isso muito mesmo. É óbvio que eu vou entrevistá-lo, né, ouvir a história dele clínica, vou examiná-lo. Muitos deles são bastante eficazes em me responder, as minhas perguntas e tal. Mas há muitas coisas que eles não sabem, esquecem-se, e é preciso o apoio feminino. As mulheres depois vão lá e aí a gente colhe outra história, às vezes muito diferente daquela. E tem aqueles que vêm com uma longa lista de medicação, Se eu vou no senhor, o senhor não me receita assim, não faz uma relação enorme de medicamentos para que eu possa tomar, eu troco de médico. Exato, mas o Doutor papel... Neif, olha como receita, olha que médico maravilhoso, eficiente. Mas eu estava conversando até ali fora com as pessoas ali que estavam, eu vejo que hoje na geriatria o nosso papel médico, o papel do geriatra o bom geriatra, na primeira consulta ele deve tirar metade dos medicamentos que o paciente está tomando. Como? E Reduzir aí, medicamento? Reduzir os medicamentos. Aí o senhor me reduz, eu vou direto na farmácia brasileira, não se Exato. automedica, mas eu vou direto na farmácia, olha, doutor Neif tirou esse, dá para repor? Há pacientes que chegam no meu consultório tomando 30, 40 medicamentos diferentes. Nossa. Por quê? Porque eles vão a muitos médicos, são prescritos muitos medicamentos por cada um desses médicos, ainda tem na farmácia que ele mesmo se automedica, tem o medicamento também da vizinha, este medicamento foi ótimo para minha memória, pode tomar, que é espetacular. E se bem não faz, mal não fará. Claro que fará, óbvio. Então, de modo geral, nós, geriatras, na primeira consulta, a gente deve, com jeito, com profissionalismo, com a confiança que a gente inspira ao paciente, nós devemos tirar metade dos medicamentos. Quando ele volta daí a 3 meses para uma nova consulta, a gente pergunta: quando eu retirei a metade dos medicamentos, houve alguma mudança no seu quadro clínico? Ele diz: olha, pelo menos no meu bolso melhorou muito, porque eu deixei de gastar. Quanto ao meu quadro clínico, acho que também melhorou, mas pelo menos não piorou.
Então, na segunda consulta, está na hora da gente tirar a outra metade da metade que ficou. De sorte que a gente faz um caminho oposto. É que a polipatologia, a polimedicamentos, poliexames, envelhecer não é uma doença. O velho não é doente, ele pode ter doenças, mas não se sentir doente em si. O velho, como eu costumo dizer para eles que vão ao meu consultório, eu digo, olha, você é um carro velho, um carro usado, 80 mil quilômetros rodados. Há problemas no pneu, no radiador, no motor, na suspensão, em todos os lugares. Eu não vou deixar você um carro novo, mas eu vou tentar fazer o máximo para que você ande, passeie, que o carro possa funcionar. Muito bom. Doutor, quantos anos que a gente deve ir procurar um geriatra? Olha, nós temos a primeira idade, né, que vai de 0 até 35 anos. Essa idade, essa pergunta sua é sensacional, porque a maior parte das pessoas acha que terceira idade é sinônimo de velho. Não é. De 0 a 35 anos, nós temos a primeira idade, que é uma idade onde se ganha massa muscular, massa óssea, neurônios, tudo é um ganho. Entretanto, a partir dos 35 anos, dos 35 até os 60 ou 65 anos, depende do país em desenvolvimento ou não. Então, no Brasil, a gente considera 65 anos. Dos 35 aos 65 anos é considerada a segunda idade. Neste momento, já há uma perda substancial. É um momento bom para já começar a pesquisar com o geriatra. O geriatra vai olhar, vai examinar o paciente, vai colher a história dele, vai ver as doenças antigas, as doenças familiares. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A avó de uma menina, a bisavó dela, teve uma osteoporose e fraturou o colo de fêmur. Eu cuido dela. A avó teve uma fratura de colo de fêmur. Também foi operada. A mãe está com osteoporose, já em tratamento. O que possivelmente vai acontecer com a menina no futuro? É preciso que a gente já comece a trabalhar desde já na prevenção, no ganho de massa óssea, ganho de massa muscular, na atividade física, na alimentação, no sol, etc. Então esse é o momento certo, a partir dos 35 anos, para poder fazer uma avaliação nesse sentido. Apenas para complementar, a terceira idade então terminaria em torno dos 85 anos, dos 65 aos 85. Terceira idade é isso. Dos 85 aos 100 já é a quarta idade. Depois a gente acerta esse negócio. Estamos chegando. Dr. Não Tacoli. olhe para você, né? Dr. Tacoli, as pessoas que aqui estão, médicos estabelecidos, tal, aí o senhor tem a ideia de oferecer a eles que estão aqui locais para exercerem a sua profissão, para acolherem os seus clientes, a gente, isso? Como falei no início, tendo em vista que o governo não fez a sua parte, então cada vez mais os empresários, a parte privada, costuma suprir isso que está faltando. E em função disso, nós tivemos há 10 anos a ideia de começarmos a oferecer para os médicos, seja os iniciantes, os residentes, garotos que saem aí com 25, 28, 30 anos da faculdade de medicina, e também ter o seu consultório, e também algumas pessoas que já estavam cansadas, vamos dizer assim, já na terceira idade, o médico de 65 anos, que não quer cuidar mais dos seus papéis, dos seus documentos. Nós vivemos num país burocrático, onde todo dia precisamos buscar mais um papel, e isso realmente o médico dessa idade, ele gosta de atender, se dedicar a novas técnicas, se dedicar ao que está acontecendo no mundo moderno, e ele não quer mais se preocupar com o alvará de vigilância sanitária, ele não quer se preocupar mais com o documento que tinha que entregar na prefeitura da retirada do lixo. Então eu achei que a gente deveria assumir um pouquinho esse papel e com isso liberar o médico para poder exercer a sua profissão livremente. Então nós assumimos isso, e o negócio funcionou razoavelmente bem e fomos nos expandindo. Hoje estamos com 4 unidades e nós suprimos o médico desses pequenos detalhes que todo mundo acha muito chato, mas se a gente consegue centralizar, a gente consegue reduzir o esforço nesse sentido. Como médico,
encontro uma das unidades que o senhor oferece, vou lá, me estabeleço, simplesmente chego, exerço ali a minha sua função, a secretária resolve todos os problemas, a luz fica paga, o condomínio está pago, numa parcela do seu atendimento que ele vai fazer diariamente, ele vai deixar um pouco para o aluguel. Então ele já sabe quanto paga no final do mês. Isso, de uma certa forma, ajuda ele no fluxo de caixa, naquela imprevisibilidade que passa a acontecer, que o médico passa a ter, né? Nós ajudamos um pouquinho nesse sentido. Agora, achamos que isso tende a se desenvolver mais, porque a palavra coworking, compartilhar, são palavras que passaram a se identificar muito com o nosso dia a dia. Então, acho que cada coisa hoje em dia tem partindo mais para a gente poder compartilhar as suas coisas para reduzir o seu custo. Algo a perguntar, Sônia? Eu acho interessante, eu tenho um dos meus consultórios é coworking, né? E eu acho interessante, eu acho que é uma ideia muito boa. É uma tranquilidade, você vai lá, atende, vai embora, né? Eu acho muito bom isso. Doutora Sônia, já que eu me encaixo não é a terceira idade. Doutora Sônia Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta quais os primeiros sintomas da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que tem como principal característica o rompimento com a realidade. Então, essa seria o primeiro sintoma. São pessoas, adolescentes, normalmente o pico entre os 15, 16, 17 anos, que começam a se isolar, começam a não querer mais ir para a escola, ter amigos, começam a ouvir vozes, ou terem pensamentos persecutórios, acham que alguém na escola está fazendo mal para eles, ou que a família quer envenená-lo. Então, são alterações tanto de senso-percepção, que a gente chama, né? Essa percepção do mundo, como de afetos, um empotamento afetivo. Então, são pessoas que vão ao longo da doença, porque é uma doença crônica, que não tem cura, é evolutiva, e que vai ao longo do tempo. Lógico, depende um pouco. Hoje a gente fala muito em espectro, né? Quer dizer, tem tantos quadros mais leves como quadros extremamente graves que precisam ser internados, por exemplo. E uma coisa que linka com a nossa conversa de hoje, que nos 2 primeiros anos do início da doença, quase 50% deles tentam suicídio. Porque eles percebem que a vida psíquica deles está ruindo, eles não sabem o que fazer, né, como lidar com isso, e enquanto ainda eles estão nesse limbo entre a sanidade e as ideias delirantes, a questão dos pensamentos, eles podem tentar suicídio. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, mas tem ainda uma pergunta para o Dr. Neif, da Ana, da Vila Prudente. A Ana quer saber se as vacinas contra a gripe e febre amarela são confiáveis, Dr. Neif. Claro que são confiáveis. Essas vacinas, elas são feitas por laboratórios de alta qualidade, laboratórios confiáveis no Brasil, sempre supervisionados pela Organização Mundial de Saúde. A febre amarela é uma vacina que é feita também. Nós temos basicamente 3 grandes laboratórios no Brasil, grandes empresas, grandes institutos, como a Fiocruz, por exemplo, como o Adolf Lutz, como o Evandro Chagas. E aqui em São Paulo, o Instituto Butantan produz essas vacinas. Nós, no Brasil, temos know-how para essa produção. A vacina da gripe, que o governo federal vai estar disponibilizando, que são aquelas 60 milhões de doses, já estarão para os grupos de risco, mas há também a vacina nos laboratórios particulares, né, nas clínicas de vacinação, e elas a diferença é pequena entre uma e outra. Essa trivalente, né, a que está nos postos de saúde, é a vacina trivalente. Dr. Neif, onde eu encontro Casco Vazio de Ser Humano? O senhor escreveu, como é que é? Crônica sobre a Morte. Este livro nós vamos fazer o relançamento dele. Ele, inicialmente, foram feitas 1000 unidades e esses livros acabaram. Nós vamos fazer um relançamento agora. O senhor tem um endereço onde possa localizá-lo rapidamente? Sim, eu peço que entre no meu site, que nós temos todas as informações lá, é drneifmussi.com.br, e no site nós vamos, inclusive, está havendo um sorteio
de 5 unidades desses, autografados por mim. E eu peço que você entre. Parece que o sorteio vai ser dentro de 2 ou 3 dias. Isso. Entre no sorteio. Nós estamos no finalzinho do programa. Doutora Denise, tem uma forma de localizá-la rapidamente? Sim, institutodocasal.com.br. E lá nós estamos abertos a todos os casais, independente de orientação sexual, gênero, enfim. Todos os casais que queiram olhar para a sua conjugalidade e ter uma relação com qualidade melhor. Doutor Agostinho Táculi, como se localiza, como é que é? Medflex? Nós temos um site que é o www.medflexconsultorios.com.br, o D mudo. Doutora Sônia Mota, como eu localizo a doutora Sônia Mota Palma? Pelo meu e-mail, é soniammPalma@hotmail.com. Tem endereço específico para a Brata, essas associações? A Brata tem um site, o www.abrata.org.br, e o de déficit de atenção tem a www.abda.com.br. Agradecendo a doutora Sônia Mota Palma, também ao doutor Neif Mussi, também a doutora Denise Miranda de Figueiredo e ainda o engenheiro Agostinho Táculi, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Olá, canal de esportes da TV Aberta.